Olá, aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. Seja muito bem-vindo à aula 19. Na aula anterior, nós vimos e entendemos aí como funciona o limite para números inteiros aqui na arquitetura da minha máquina. E aí, como que nós fazemos então se nós precisarmos armazenar um valor, por exemplo, maior que este valor aqui? Existe alguma forma para isso? Sim, existe. E é isso que nós veremos agora nesta aula. Nós podemos utilizar o operador long. E aí eu faço aqui uma ressalva. Esses operadores podem sofrer alguma variação dependendo da arquitetura da sua máquina. Talvez ao rodar esse programa aí na sua máquina você tenha resultados um pouco diferentes, ok? Eu vou colocar então o operador long aqui na frente da nossa variável inteira. E aí perceba que ele é similar ao short. O short int torna o nosso inteiro menor. O long int, a intenção é tornar o nosso inteiro maior. Vamos ver aqui qual é o tamanho dessa nossa variável em memória? Eu vou então colocar aqui o nosso printf, tamanho de x em bytes. E aí eu vou imprimir aqui um número inteiro e vou então saltar uma linha. Esse número inteiro é o nosso operador sizeOf da nossa variável x. Feito isso, eu vou então rodar o nosso programa, vou compilar aqui o meu programa. E aí perceba que não aconteceu nada, não mudou nada. Um long int aqui na arquitetura do meu computador, ele continua ocupando 4 bytes de memória, ou seja, 32 bits. E aí perceba que nós continuamos tendo um estouro de memória. E aí por que ele não causou nenhuma modificação? Muito simples, porque até alguns anos atrás, um inteiro, na maioria dos computadores, ocupava 2 bytes de memória, e o long int ocupava 4. Porém, nas arquiteturas modernas, a grande maioria dos computadores, um inteiro por padrão já ocupa 4 bytes. Então, o int e o long int não tem nenhuma diferença. Mas aí tem um detalhe. Eu posso colocar o long novamente aqui na frente. Então agora eu tenho uma variável long int. E agora, será que vai ter diferença? Eu vou compilar novamente o meu programa. Opa! Perceba que um long int ele ocupa 8 bytes de memória, ou seja, eu já tenho agora 64 bits, 64 caixinhas na memória. Então eu consigo armazenar na minha variável x um número muito maior. Mas aí talvez você esteja se perguntando, mas continuou dando estouro de memória. Não, na verdade não está dando estouro de memória. Ele imprimiu o meu número aqui de forma errada, de forma incorreta. E por que isso aconteceu? Porque um long int ou um long int eu não imprimo com %d, eu imprimo com %li ou %ld. Então eu vou fechar aqui o terminal e eu vou trocar e vou colocar aqui um %ld. Mas perceba que se eu colocar um %li também vai funcionar. E aí eu vou compilar novamente o meu programa. E aí perceba que nós tivemos uma surpresa. Você vai falar, poxa Wagner, mas continua dando estouro de memória. Por quê? Porque tem um outro detalhe. Perceba que eu imprimi um como LD e um como LI. Essas máscaras são utilizadas para um long int. E o que nós temos aqui é um long int. Então você deve ter matado a charada. Eu preciso colocar aqui mais um L e aqui mais um L. Long int. Então agora eu vou compilar novamente o meu programa e aí perceba que a nossa soma agora não deu nenhum problema. Eu estou imprimindo aqui um long int, aqui um long int. Perceba que as duas formas funcionam perfeitamente. E agora nós temos um número inteiro ocupando 8 bytes de memória, ou seja, 64 bits. E aí, muita atenção na hora de imprimir esses números.
você precisa colocar aqui a quantidade de L's referente à quantidade de longs que você colocou aqui. Se é apenas long int, você vai colocar apenas um L. Se é long int, você vai colocar 2 L's. E antes que você teste, você pode testar aí. Mas se você colocar long novamente aqui, não vai funcionar. Ele aceita no máximo. Perceba que nós temos aí uma resposta de erro. Eu vou imprimir aqui a nossa telinha de log. Ele diz que long é muito longo. Então, o compilador GCC não suporta um número inteiro com mais de 8 bytes. Então, o máximo que nós conseguimos utilizar são 2 longs, tendo assim um inteiro de 8 bytes. E aí nós conseguimos rodar o nosso programa sem nenhum problema. E aí eu abro um parênteses aqui para reforçar algo que talvez não tenha ficado claro lá na aula quando nós utilizamos o operador short. Eu mostrei apenas o operador short com uma variável do tipo inteiro, um short int. Isso aqui funciona sem nenhum problema. Perceba que quando eu compilo o meu programa não dá nenhum erro. Porém, diferentemente do operador long, eu não consigo usar o operador short 2 vezes. Se eu fizer isso aqui, perceba que nós novamente teremos uma mensagem de erro. E aí eu vou exibir aqui novamente o nosso log. Perceba que ele diz que o short está duplicado, porque ele aceita o short apenas uma vez, ok? Então, o long nós conseguimos utilizar até 2 vezes, o short apenas uma vez. Até a nossa próxima aula.